Bom, pessoal, vamos retornar aqui ao nosso curso. Eu postei então a primeira aula sobre conjuntos numéricos, números naturais, números inteiros, racionais e os reais, que abarcam todos. Deixei lá uma lista de exercícios no Moodle para praticar esses conceitos e a relação com os números, né? Deixei lá para praticar as potências, né? As potências negativas, o que isso significa, como é que você opera com isso, a soma de frações. É bom isso aqui tá no automático aí para operações básicas, simplificação de frações, né? Se você tem uma fração do tipo 4 décimos, você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número e escrever uma fração equivalente, no caso aqui seria 2 quintos. Então essa fração 4 décimas, ela representa a mesma quantidade da fração 2 quintos, você na calculadora vai dar no mesmo. Então se você multiplica em cima e embaixo ou divide em cima e embaixo uma fração pelo mesmo número, você não muda a fração, você muda só a forma dela, mas ela continua representando a mesma quantidade. Tem algumas operações que não podem ser feitas, né? Se você, por exemplo, tem uma fração igual a essa, 2 quintos, você não pode, por exemplo, elevar o quadrado em cima e elevar o quadrado embaixo e dizer que isso aqui é igual a 4 sobre 25. Isso aqui não é verdade. Essas frações são diferentes. Então tem operações que você pode fazer, como multiplicar e dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Mas elevar o quadrado, por exemplo, é uma operação que você altera a sua fração. Esse termo que não é igual a esse. Isso é muito comum quando tem uma fração desse tipo, raiz de 3 sobre 2. Aí a pessoa quer sumir com raiz de 3 e eleva o quadrado de cima e embaixo. Não é possível. Se você elevar o quadrado de cima e embaixo, você constrói outra fração. Não tem nada a ver com essa. Isso, foi basicamente esse o assunto. A gente viu os números reais. Fechando lá nos números reais e simplificação de expressões numéricas. Tem que estar aí firme na manipulação dos números, das quantidades, para a gente poder seguir no curso. Sobre o curso, eu coloquei lá o plano de ensino. O plano de ensino foi aprovado, só teve uma alteraçãozinha lá de data, mas está igual ao que eu tinha feito antes. Então dê uma olhada lá no plano de ensino, tem todo o conteúdo que a gente vai ver, o que a gente vai ver semana a semana, que é mais ou menos uma estimativa do que a gente vai ver semana a semana, a data das provas, data do exame especial. Como eu disse, o nosso curso vai ser todo assíncrono, então eu vou postar as aulas no YouTube com lista de exercícios para vocês fazerem e quando tiver disponibilidade aí, a não ser as provas. As provas vão ser em datas certas, no horário da aula, normal. Vai estar aberto lá no Moodle para vocês fazerem. Alguém me perguntou lá no Moodle, a lista de exercícios não precisa entregar, ela é para você estudar o conteúdo que a gente for vendo aula a aula. Vou tentar colocar uma lista por aula, porque aí você vê o vídeo e pratica o conteúdo daquela aula relacionado àquela lista de exercícios. Então foi isso, a gente viu conjuntos numéricos e isso. Agora vamos começar então a operar mais com esses conjuntos numéricos que a gente viu. Vamos ver o conceito de razões. Bom, uma razão, se eu digo que um número A está para um número B, a razão entre A e B seria a divisão entre eles. Isso aqui vai ter algum significado. Eu digo assim, a razão do número 6 para o número 8. O que eu estou dizendo aqui é esse termo, né, que eu posso escrever dessa forma fracionária, ou se eu fizer a divisão de 6 por 8, vai dar 0,75. Então ali é uma quantidade relacionada a duas grandezas, que você está dividindo ali. Isso pode ser números específicos, pode ser comprimentos, né? Se você tem um segmento AB, eu digo a razão do segmento AB para um segmento CD. Vamos supor, sei lá, que o segmento AB meça 36 centímetros e o segmento CD meça 144 centímetros. Vamos pensar uma situação dessa. A razão entre eles seria a divisão do 36 por 144, que você pode escrever como 1/4, se simplificar ali, ou como 0,25. Então a razão pode ser feita entre números ou entre grandezas, é uma divisão de dois números que tem um significado próprio para cada caso. Normalmente a gente opera com razões de física com um significado específico, né? Se você tem a velocidade média, que é a distância percorrida sobre o tempo, então essa aqui é uma razão que tem um conceito específico ligado a ele. Densidade, né? Se você tem uma densidade de um material, que é a massa dele sobre o volume, a divisão da massa pelo volume tem um conceito ligado a ele, que é a densidade. A densidade demográfica, né, de uma região é a população sobre a área que essa população ocupa. Então é uma razão que tem um significado próprio. Então
Então as razões são isso, a divisão de um pelo outro, que tem significados próprios a depender do conceito físico que você estiver operando. A razão, ela tem esse conceito, mas ela ganha operacionalidade quando a gente trabalha com proporções. Proporção. Que é quando a gente compara duas razões. Se eu digo que 4 números reais, A, B, C e D, estão em proporção, isso significa que o A está para o B na mesma proporção que o C está para o D. Eles representam proporções iguais. Então, proporção seria ali uma igualdade de duas razões. A gente usa muito isso quando a gente está trabalhando com regra de 3, por exemplo. É um tipo de proporção que a gente opera bastante. Se eu tenho, por exemplo, o seguinte problema. Eu tenho, em um determinado instante, a sombra de um indivíduo que mede 1,70 m, a sombra dele dá 1,02 m. Vou pegar aqui no exemplo que eu estou vendo no livro. Nesse mesmo instante, a sombra de uma árvore, em relação a ela, mede 2,31 metros. Então você tem aqui a sombra do indivíduo e a sombra da árvore. Sabendo disso, qual é a altura da árvore? Então a gente sabe que isso aqui tem uma proporção. Isso aqui vai se dar na mesma proporção porque a posição do Sol está fazendo a sombra na mesma retinha aqui, né? Vai formar segmentos proporcionais. Você pode calcular isso para uma regra de 3, você pode falar que o tamanho do homem está para o tamanho da sombra, ou 1,70 está para o tamanho da sombra, assim como o tamanho da árvore que você quer calcular está para o tamanho da sombra da árvore. A proporção entre a sombra do homem e a sombra da árvore está relacionada ao tamanho do homem e ao tamanho da árvore. Quando você calcula isso aqui, você multiplica cruzado, vai ficar 1,02x igual a 1,70 vezes 2,31. Quando você calcula esse x aqui, passa esse termo dividindo, vai dar 3,85 metros. Então, por uma proporção aqui, você saber de uma equivalência de razões ali, a proporção te permite calcular a altura da árvore se você se você tem um outro referencial em termos proporcionais da sombra ali. Então, em regra de 3 é muito comum trabalhar com proporção, e a gente pode usar isso para alguns outros tipos de exercícios, como esse aqui. Então, você tem a seguinte situação, você tem um mapa que foi feito numa escala de 1 para 20 mil, ou seja, cada centímetro do mapa equivale a 20 mil centímetros no mundo real. Qual o tamanho real de uma distância de 5 centímetros no mapa? Você foi lá no mapa, mediu uma distância que deu 5 centímetros, qual seria o tamanho real dessa distância no mundo? Bom, então se você tem um mapa que tem uma escala de 1 para 20 mil, você tem que cada 1 centímetro vai estar para 20 mil no mundo real. Sabendo disso, 5 centímetros no mapa vai equivaler a quantos centímetros no mundo real? Você multiplica isso aqui, o x vai ser igual a 100 mil centímetros. É que eu posso passar para metro, corta 2 zeros aqui, vai ficar 1000 metros, 1 quilômetro. 1 quilômetro. Então, cada 5 centímetros no mapa vai equivaler a 1 quilômetro no mundo real. Isso aqui é a chamada regra de 3, que é um tipo de uso de proporções que a gente utiliza para resolver esse tipo de problema. As proporções elas podem se dar de forma direta ou de forma indireta. As grandezas são diretamente proporcionais. Se acontece a seguinte situação, você tem assim grandezas x1, x2, x3, x4. E tem grandeza do tipo y1, y2, y3 e y4. Eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais se eu dividir o x1 pelo y1, isso dá exatamente igual a divisão do x2 pelo y2, dá exatamente igual a divisão do x3 pelo y3, dá exatamente igual a divisão do x4 pelo y4 e por aí vai. Quantos termos tiver, ou vai me dar uma constante, é chamada de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Isso quer dizer o seguinte, que
Quanto mais eu colocar aqui no x, em termos de valores, mais o y vai se alterar também. A proporção se dá nessa ordem direta, né? Se eu acrescentar uma quantidade aqui em x, proporcionalmente também vai acrescentar uma quantidade aqui em y. Deixa eu dar um exemplo específico. Vamos supor que eu tenho um objeto deslocando, em que ele anda em velocidade constante, em que ele anda a determinada distância num determinado tempo. Vamos supor que ele anda 36, para andar 36 metros, ele leva 3 segundos. Para andar 24 metros, ele leva mais 2 segundos. Para andar 60 metros, ele leva 5 segundos. Para andar 96 metros, ele leva 8 segundos. A gente diz nesse caso que o tempo e a distância, eles são relações diretamente, eles estão mudando de forma diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu pego o 36 e divido por 3, isso aqui vai dar igual ao 24 por 2, vai dar igual ao 60 por 5, isso vai dar igual ao 96, aqui é 96 por 8, que isso aqui é igual a 12. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. Quanto mais distância o objeto percorrer, proporcionalmente ele gasta mais. Quanto mais distância ele percorrer, ele gasta mais tempo, mas isso dá de uma forma proporcional, no caso, uma proporcional de acordo com essa constante igual a 12. Então, esse tipo de grandeza, esse tipo de mudança aqui das quantidades, diz que ela se deu proporcionalmente, diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais distância percorre, mais o tempo gasta na mesma proporção em que você aumentou o percurso. A relação de proporcionalidade também pode dar de forma inversa. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho grandezas x1, x2, x3, x4, estando inversamente proporcionais a y1, y2, y3, y4, isso significa o seguinte, que se eu multiplicar o x1 pelo y1, isso aqui vai dar igual se eu multiplicar o x2 pelo y2, o x3 pelo y3, o x4 pelo y4, e também isso aqui vai dar uma constante de proporcionalidade lá no caso de uma proporção inversa. Vamos pegar um exemplo de deslocamento também. Tem um objeto se deslocando, vamos supor que eu saiba aqui a velocidade e o tempo que ele gastou para deslocar um determinado espaço. Vamos dizer que ele andou a 6 metros por segundo durante 8 segundos. E para andar um outro percurso, se ele andar 3 metros por segundo, ele gasta 16 segundos. Se um outro percurso ele andar 2 metros por segundo, ele gasta 24 segundos. E por aí vai. Eu digo que essas relações são inversamente proporcionais, porque no caso aqui, sempre com a velocidade constante durante esse período. Porque se eu aumento a velocidade, eu não aumento o tempo gasto para fazer o mesmo percurso, eu vou diminuir o tempo gasto. Percebe? Quanto maior for a velocidade, menor é o tempo gasto. Diferente do exemplo anterior, em que eu tinha distância em tempo, né? Quanto maior for a distância percorrida, mais tempo você vai gastar, supondo que a velocidade seja constante. Então, se aumenta o tamanho do deslocamento, você vai aumentar o tempo gasto. No caso a relação da velocidade com o tempo, ela é uma relação inversa. Por quê? Porque se você aumenta a velocidade para percorrer um determinado trecho, o tempo gasto vai ser menor. Se você diminui a velocidade, o tempo gasto vai ser maior. Então, a relação de proporcionalidade ela vai acontecer, só que ela vai acontecer de modo inverso. Quanto mais velocidade, menos tempo. Quanto mais tempo, menos velocidade. E aqui, no caso, se você fizer o 6 por 8, isso aqui vai ser igual ao 3 por 16, porque a velocidade é constante nesses períodos. Isso aqui vai ser igual ao 2 vezes 24, vezes 24. Isso aqui vai ser uma relação inversa de proporcionalidade. Ela é uma relação de proporcionalidade por quê? Porque você aumenta a velocidade, o tempo vai se reduzir numa proporção fixa. Na mesma proporção, só que vai se reduzir. No outro exemplo, se você aumenta a distância, o tempo também vai aumentar, mas também na mesma proporção. Aumenta a distância em determinada proporção e se altera na mesma proporção o tempo que vai ser gasto para deslocar. Então tem algumas relações que elas são proporcionais, mas elas se dão de forma direta. Quanto mais um, mais o outro. Tem uma relação de proporcionalidade que se dão de forma indireta. Quanto mais um, menos o outro. E aí vão ter vários exemplos físicos que cada um vai ter um significado diferente. Vamos ver a aplicação dessas ideias. Então tem aqui o seguinte problema. Eu tenho que uma máquina, ela produz 350 peças em 15 horas. A questão é, quanto que elas produziriam em 6 horas?
Então você tem que o número de peças e as horas e o tempo gasto, as horas trabalhadas da máquina. Ela produz 350 peças em 15 horas. Quantas peças ela vai produzir? Vamos chamar aqui de X, em 6 horas. Percebam que a produção da máquina vai ser proporcional ao tempo gasto. Né? Quanto ela, se aumentar as horas gastas, isso também vai aumentar o número de peças de um modo proporcional. Né? A quantidade que você aumentar as horas vai ter um impacto proporcional lá na produção de peças. Uma coisa a se perceber antes de aplicar essa regra, que aqui a gente tem o que a gente chama de regra de 3 simples. A gente viu ali uma regra de 3 sem formalizar muito. Isso aqui é uma regra de 3 simples. É o seguinte, se a relação de proporcionalidade do problema, ela se dá de um modo inverso ou de um modo direto. Percebam que aqui é o seguinte, quando eu aumento o número de peças, quanto mais peças eu produzir, mais tempo vai ser demandado. Ou quanto mais tempo eu trabalhar, mais peças eu vou produzir. Isso aqui é uma relação de proporcionalidade direta. Ela é diretamente proporcional. Isso significa o seguinte, que se eu construir essa razão do 350 pelo x, isso aqui tem que estar na mesma proporção que o 15 para o 6. Então é assim que eu vou saber o número de peças que vai ser calculado, que vai ser produzido. Então se eu calculo aqui, posso multiplicar cruzado, vai ficar 15x igual a 350 vezes 6, ou x igual a 350 vezes 6 dividido por 15. O x vai ser igual a 140 peças. Então, se a máquina trabalhar durante 6 horas, ela vai produzir uma máquina que produz 350 peças em 15 horas, se trabalhar 6, ela vai produzir 140 peças. Então, isso aqui é uma aplicação da regra de 3 simples para uma situação aqui que eu tenho uma relação de proporcionalidade direta. Vamos fazer uma relação de proporcionalidade inversa. Olha a seguinte situação, eu tenho 5 máquinas que produzem um certo número de peças em 6 horas. Quanto tempo 3 máquinas idênticas levarão, acho que eu saltei aqui a palavra, levarão, idênticas, levarão para produzir o mesmo número de peças. Então a situação é a seguinte, eu tenho o tempo que elas gastam para trabalhar, e eu tenho o número de máquinas trabalhando. Eu sei que em 6 horas, 5 máquinas trabalhando produziam um determinado número lá de peças que não importa. É um número fixo de peças. Se eu tivesse só 3 máquinas trabalhando, quanto tempo essas máquinas produziriam o mesmo número de peças? Agora só com 3 máquinas trabalhando. Percebam que aqui a relação de proporcionalidade mudou, né? Por quê? Porque se eu tenho mais máquinas, quanto mais máquinas estiver trabalhando, menos tempo vai gastar para produzir aquele número fixo de peças. Não é verdade? Se eu tenho as máquinas produzem uma determinada quantidade de peças lá, 5 máquinas trabalhando 6 horas produzem aquela quantidade de peças, se eu diminuo o número de máquinas, eu vou aumentar o tempo. Então, quanto menos máquinas, mais tempo vai gastar, ou quanto mais máquinas, menos tempo vai gastar. Então, a relação aqui é uma relação inversamente proporcional. Qual a consequência disso no cálculo que a gente vai fazer? Bom, na hora que eu vou calcular as minhas proporções, eu sei que 6 vai estar para x, não como 5 está para 3, mas ao contrário, como 3 está para 5, né? Porque a relação ela é inversa. Aqui quando eu calculo x multiplicando cruzado, eu vou ter um x igual a 10. Então, se eu tiver só 3 máquinas trabalhando, ela vai produzir a mesma quantidade de peças que essa situação primeira aqui está indicando em 10 horas. É horas, né? Isso, 10 horas. Então, quando a gente vai fazer a aplicação da regra de 3, tem que sempre observar se a relação, porque a regra de 3 é uma relação de proporcionalidade que você vai calcular, você tem que sempre observar se a relação de proporcionalidade ela é direta, né? Quanto mais aumenta uma coisa, a outra também aumenta, quanto mais diminui, a outra também diminui, ou se é uma relação de proporcionalidade mais inversa, né? Quando você mais aumenta alguma coisa, a outra diminui na mesma proporção. Então, sempre tem que observar isso antes de aplicar a regra de 3, e essa é uma aplicação aí das proporções que é muito usada. Bom, vamos pegar uma situação um pouco mais complexa. Eu tenho agora mais variáveis aqui na nossa relação de proporcionalidade.
se 6 operários constroem um muro um muro de 24 metros de extensão em 8 dias, trabalhando 5 horas por dia. Então, 6 operários constroem um muro de 24 metros, trabalhando 8 dias, 5 horas por dia. Quantos dias 10 operários, igualmente eficientes, em condições iguais, construirão um muro do mesmo tipo, toda a situação aqui bem similar, com 50 metros de extensão, trabalhando 10 horas por dia. Então, eu quero saber o seguinte, em quantos dias que essa mesma obra vai ser feita? Vamos organizar aqui os nossos dados. Eu tenho que 6 operários, 6 operários, constrói um muro, deixa eu colocar só o muro aqui, o tamanho do muro de 24 metros, trabalhando dias de trabalho. Trabalhando 8 dias, horas por dia. Hora por dia. Trabalhando 10 horas por dia. Então, essa é a situação. 6 operários constroem um muro de 24 metros, trabalhando 8 dias durante 10 horas por dia. A questão é a seguinte. Em quantos dias, que é o que você tem dúvida aqui no exercício, em quantos dias 10 operários construirão um muro de 50 metros, uma jornada de 10 horas por dia também. Então, as duas situações vão ser 10 horas diária, não, é 5 horas diária aqui, né? Eu copiei errado. 24 metros, 8 dias, 5 horas diária, aqui é 5 horas. 5 horas diária. Então, tem 6 operários, constroem um muro de 24 metros, trabalhando 8 dias, 5 horas por dia. Em quantos dias 10 operários vão construir um muro de 50 metros com uma jornada de 10 horas por dia? Então a questão é essa. Então, uma relação mais complexa, a gente chama isso aqui de regra de 3 composta, quando tem mais termos, não são só 2 termos aqui, um no anterior, que seria a regra de 3 simples. Isso aqui é chamado de regra de 3 composta. Que envolve uma série de relações de proporção, e a gente também precisa saber o seguinte, se essa relação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos pensar que quanto mais operários eu tiver, eu vou gastar mais dias ou menos dias para fazer a obra. Quanto mais operários eu tiver, menos dias eu vou gastar para fazer a obra, concorda? Então a relação de operários aqui é uma relação inversamente proporcional. No entanto, o muro, quanto maior for o muro, eu vou gastar mais ou menos dias para fazer. Vou gastar mais dias, né? Quanto maior for o muro, mais dias eu vou gastar. Quanto menor for o muro, menos dias eu vou gastar. Então, essa relação do muro com o número de dias é uma relação diretamente proporcional. Horas por dia trabalhada. Quanto mais horas trabalhadas eu tiver por dia, menos dias eu vou gastar. Na verdade, se eu trabalhar 5 horas por dia, eu vou gastar mais dias. Se eu trabalhar 6 horas por dia, eu vou gastar menos dias. Então, quanto mais horas por dia trabalhada, menos dias eu vou gastar. Então, a relação aqui ela é inversa. Então, se eu tenho uma relação de proporcionalidade em relação aos dias, né, a questão aqui é em relação a esses dias trabalhados, em que ela se dá proporcionalmente, mas em relação ao número de operários ou número de horas, ela se dá de forma inversamente proporcional. Em relação ao tamanho do muro, ela se dá de forma diretamente. Quando você vai montar o cálculo, aqui, vou perder. Quando você vai montar o cálculo, você tem que saber, lembrar disso. Tem que lembrar quais são as relações diretas e quais são as relações inversas. Então, eu tenho que o número de dias vai estar para o 8 dias, vai estar para o número de dias que eu quero calcular, assim como a relação de operários aqui ela tem que ser inversa. Então, assim como 10 está para 6, vezes o número de dias em relação ao muro vai ser direto, então mantém aqui, 24 está para 50. E no caso aqui inversa, então vai ser 10 está para 5. Então as relações de operários e horas foi inversa e a relação de muro foi direta. Essa é a forma que você determina esse x.
Esse x que vai aparecer aqui proporcional a toda essa situação. Quando você calcula aqui, você multiplica esses números, faz esse isolamento aqui, deixa eu copiar aqui direto. Esse x vai dar 5. Vai dar 5 o quê? 5 dias. Então, se os 10 operários construindo um muro de 50 metros, trabalhando 10 horas por dia, nessas mesmas condições, vão gastar 5 dias para finalizar essa obra. Então, você tem relações de proporcionalidade, que podem ser diretas ou inversas, e você tem tipos de regra de 3. É um tipo de uso de proporção. Você tem a regra de 3 simples, em que você tem só uma relação direta, proporcionalidade entre dois elementos. E você tem regra de 3 composta quando a situação fica mais complexa. Tem mais relações de proporcionalidade envolvidas, tem mais variáveis envolvidas na relação de proporcionalidade. Então, essa é uma das aplicações das proporções. Vamos ver mais um exemplo. Num curso preparatório qualquer, aprovou 300 de seus 2.500 alunos. Em cada 100, quantos foram aprovados? Então, você tem o número de alunos, você tem os aprovados. O número de alunos, no caso lá, ele tem 2.500 alunos. Desse total aqui, 300 foram aprovados. Se fossem 100, se a gente reduzisse esse universo a 100, quantos seriam aprovados? Então, em cada 100, quantos foram aprovados? Então, se você vai diminuir o número de alunos, você vai diminuir o número de aprovados. Né? A relação é direta. Então, eu tenho que 300 está para x, assim como 2.500 está para 100. Ou, se eu calculo aqui, o x vai dar igual a 12. Então, a cada 100 alunos desse curso preparatório, 12 foram aprovados. Essas relações de a cada 100, essas proporções ligadas a cada 100, elas ganham um nome, elas têm muita utilidade, porque elas dão uma relação de grandeza muito fácil de ser apreendida, que é chamada porcentagem. E aí dessa relação com 100. Isso significa que nesse curso aqui, 12% dos alunos passaram. A cada 100, 12 passam, de acordo com essa proporção aqui que foi proposta. Então, a porcentagem é uma taxa percentual que envolve relações de pacotes de 100, né? Para você ter mais ou menos uma ordem de grandeza na cabeça. Ou, na prática, é uma razão com o denominador 100. Isso aqui, na prática, é uma razão. A gente vai trabalhar com as razões com o denominador 100. Então, a trabalhar com esse pacote de 100 é chamado de porcentagem. Então, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade de 5%, esse é o símbolo, isso aqui quer dizer que é 5 a cada 100. Uma determinada coisa acontece. Ou 1 a cada 20, se eu simplifico a fração aqui, 1 a cada 20 dividido por 5 em cima e embaixo. Ou se você quiser pôr em decimal, ou 0,05, você faz a divisão de 1 por 20. Então, as relações de porcentagem elas podem ser expressas com esse símbolo de porcentagem, por razões, que também vão representar a mesma quantidade, que dão a relação mais direta dessa de quantos em 100 que vão acontecer. No caso aqui, 5% significa 5 em 100, ou 1 em 20, ou pode ser expresso pelo decimal. O decimal ajuda muito a calcular as porcentagens. Por exemplo, se eu quero calcular 3,5% de 3.800. Quanto seria 3,5% de 3.800? A ideia é que esse vira vezes na hora que a gente vai fazer o cálculo. Tem que 3,5% seria 3,5 dividido por 100. Ou poderia fazer aqui o decimal. Vezes 3.800. Você faz esse cálculo, você calcula 3,5 vezes 3.800 dividido por 100, isso aqui vai dar igual a 133. 133. Então, 133 é 3,5% de 3.800. Vamos praticar isso em alguns exemplos aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. O preço original de um produto era R$ 840. Se eu conseguir um desconto de 8%, quanto que eu paguei? O primeiro tem que saber quanto que é 8% de 840, para saber quanto foi o desconto. Então, 8% vai ser 8 dividido por 100, ou 0,08. Eu vou multiplicar isso por 840 para saber quanto foi o desconto. No caso aqui, se você faz a multiplicação, ou você faz a multiplicação aqui, tanto faz, multiplica para depois dividir por 100, isso aqui vai dar 67,20. 67,20. Tanto faz você usar a forma fracionária ou a forma decimal. Então, esse aqui foi o desconto. Então, quanto que pagou? Foi 840 menos
67,20. Isso aqui vai dar igual a R$ 772,80. Toda vez que você quiser calcular uma porcentagem de uma determinada quantidade, basta você multiplicar a porcentagem pela quantidade. 8% pode ser 8 dividido por 100 ou 0,08, que é 8 dividido por 100. Mas nesse caso aqui, após conseguir um desconto de 6%, eu paguei R$ 112,80. Quanto que era o preço lá sem o desconto? Quanto eu teria pago se não tivesse com desconto? Bom, o preço sem desconto seria, vou logo sem calcular, esse aqui seria o preço sem desconto. Preço sem desconto. O desconto foi o quê? Foi 6% de X. Esse aqui que foi o desconto que eu consegui. Esse aqui é o desconto. E quanto seria o preço com desconto? Seria o que é o preço com desconto, que é exatamente o que eu paguei. Em relação a essas variáveis que eu introduzi aqui, seria 94. Se eu tiro 6%, o que eu paguei de fato foi 94% de X, não é isso? Esse aqui foi o preço pago. O preço com desconto. Deixa eu ver aqui. Então, se eu tenho X, o preço sem desconto, que é o preço total que eu quero calcular, o meu desconto foi 6% em cima desse X. E o que eu paguei de fato foi 94% do X, já que tirando os 6% que foi dado de desconto. Então eu sei que 94% de X, 94% de X é quanto eu paguei, que é 112,80. Aqui eu tiro, multiplicando cruzado, quem é esse X? Esse X vai ser igual a 120. Então o produto lá sem desconto era igual a R$120. Como a pessoa me deu 6% de desconto, eu paguei só 112,80. Então aí seria uma forma de calcular a porcentagem que foi na original, antes de tirar a porcentagem. Bom, essa forma de operar com os decimais, ela é muito utilizada, não necessariamente em desconto e reajuste de preço, mas em aumentos e diminuições proporcionais. E é bom a gente dominar o decimal que vai alterar o valor na proporção que eu quero. Por exemplo, se eu falo que algo recebeu um desconto de 5%, significa que você pagou 95% do valor, ou 95 dividido por 100, ou 0,95. Então, se você pegar o valor total e multiplicar por 0,95, você tem 95% daquele valor. Pelo mesmo motivo, se você multiplicar o valor por 0,05, perceba que o que falta aqui para dar 1, você vai conseguir quanto que é 5% disso. Isso aqui é quanto é 5% de algo. Agora, se eu digo que algo não recebeu um desconto, mas recebeu um reajuste, se teve um aumento de 5%, ou seja, você vai ter o preço mais 5%. Ou seja, você recebeu 105% de ajuste, que seria 105 dividido por 100, que seria 1,05. Então, se você pega algo e multiplica por 1,05, você está tendo um reajuste de 5%. Você pega algo e multiplica por 0,95, você está tendo uma redução de 5%, que é 95% do produto ou 105% do produto. Então é bom dominar esses decimais aqui, porque eles indicam diretamente qual é a taxa ali que foi reajustada ou que foi descontada. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, um comerciante, ele efetua o seguinte reajuste de preço lá de um produto. Ele aumenta em 12%, depois ele vai e aumenta em 15%. Qual foi o aumento final do preço do produto lá? Então, percebam que não é só somar as duas porcentagens. Ele não aumentou aqui 27%. Por quê? Porque ele aumentou 12%, depois ele aumentou 15% em cima daquele produto que já tinha sido reajustado. Então, tem um reajuste e um segundo reajuste. Então, se ele aumentou em 12%, os produtos passaram a ser multiplicado por 112, ou seria 112%, que é 1,12. Então, se você pegar o valor do produto e multiplicar por 1,12, você vai conseguir o valor ajustado de 12%. Depois ele foi lá e aumentou 15%, ou seja, ele pegou esse produto que já estava valendo 1,12 lá, vezes o valor do produto real, e ainda aumentou 15%. Aumentar 15% seria multiplicar por 1,15. E isso aqui que vai me dar o ajuste final. Essa multiplicação entre 1,12 e 1,15 que vai me dar o quanto que foi reajustado percentualmente de fato. Que no caso, quando eu multiplico, vai ficar 1,288. Isso aqui significa que o ajuste foi de quanto?
Bom, se você pensar em termos percentuais, olha o que acontece. Aqui vai ser igual a 128,8 dividido por 100 ou a 128,8%. Então, qual foi o reajuste de fato? Se o sujeito multiplicar isso por 128,8 dividido por 100, ele está aumentando o produto em quanto? Em 28%. O produto vai ficar 28% mais caro. 28,8, né? 28% mais caro. Então, reajustes consecutivos é muito prático você operar dessa forma. Aumentou 12%, aumentou 15%. Quanto que é o ajuste final? Você multiplica 1,12 vezes 1,15. E se fosse descontos? Se ele tiver assim, ele reduziu... folha aqui. O sujeito, ele, ao invés de aumentar, ele fez o seguinte, ó, ele deu um desconto de 10%, ele deu um desconto de 10%, ele vai reduzir o preço da loja dele todo 10%. Ele arrependeu, foi lá e aumentou 10%. Pensamos que aqui o preço não voltou ao normal, porque quando ele tirou 10%, os produtos ficaram mais baratos. Quando ele aplicou 10%, não foi em cima do preço original de novo, foi em cima do preço já aplicado de desconto. Então, se ele fez um desconto de 10%, o que ele está fazendo é pegando o produto e ele está colocando os valores a 90% do que eles eram, ou a 0,90%. Se ele está fazendo um aumento de preço de 10%, o que ele está fazendo é pegando o valor e multiplicando 10%, ou 10% daria aqui no caso o valor mais os 10%, mais o 0,10 que vai aparecer ali. Qual que foi o valor final de fato? Vai ser 0,90, que representa 10% de desconto, vezes 1,10, que representa 10% de aumento. Se você multiplica isso aqui, isso vai dar 0,99, que representa 99% do preço original. Ou seja, se o cara dá um desconto de 10% e dá um aumento de 10%, o preço não volta para o original, ele volta para 99% do que era. Por isso que é bom dominar isso. Então, se você tem desconto, você tem um desconto de 25%. Você pega o valor e multiplica por 0,75. Por quê? Porque é 100% menos o 25% que você tem. Ou vai ficar 100 menos 100 sobre 100, né? 100% menos 25 sobre 100. Que vai ficar igual a 1 menos 0,25, que dá 0,75. Ou seja, se você multiplicar algo por 0,75, você está fazendo 25% de desconto ou 25% a menos do que aquele valor ali é. Você teve um aumento de 25%, você multiplica lá e multiplica por 1,25, pelo mesmo valor relacional aqui. Você teve um desconto de 80%, você quer saber quanto que ficou? Ou não somente desconto, algo reduziu 80%. Como é que você faz para calcular isso? Bom, então só sobrou 20. Eu vou lá e multiplico por 0,20. A coisa teve um aumento de 20%. Você vai lá e multiplica por 1,20. Esse aqui vai ser o aumento de 20%, quando você multiplicar por isso. Esse aqui vai ser o desconto de a quantidade que sobrou. Se você der 80% de desconto, ou se você tirar 80% de algo, vai sobrar lá 0,20. Então é bom dominar essas quantidades decimais para trabalhar com porcentagem, porque é muito prático. É muito prático para a gente poder operar. Eu vou deixar alguns exercícios lá na lista de exercícios a respeito disso, para poder praticar. Isso tem que ficar no automático aí. Vamos fazer esse para a gente fechar. Suponha que em 2 meses, um determinado título de capitalização teve seu valor reajustado em 9,2%. 9,2%. Se no primeiro mês ele teve um reajuste de 4%, quanto foi o reajuste no segundo mês para ter dado 9,2% em 2 meses? Lembrando que tem aquele reajuste. Se reajustou no primeiro mês, o segundo mês, o reajuste é em cima do valor do primeiro mês, já com reajuste do primeiro mês. Então vamos pensar aqui o seguinte. Então ele reajustou 9,2% ao todo. No primeiro mês, ele teve um reajuste de 4%. Ele pegou o valor lá que tinha aplicado e multiplicou ele por 1,04. Porque o título vai ficar 104% do que ele era. No segundo mês, eu não sei. Ele pegou esse valor, que já estava multiplicado por 1,04, e multiplicou por um valor lá que eu não sei, 1, alguma coisa, se for um reajuste. Isso aqui me deu um reajuste total de 9,2%, ou seja, depois dessa multiplicação aqui, isso aqui vai ficar com 1,092, que é 9,2%, vai ficar 100% mais 9,2%, mas vai ficar 100%
mais 9,2%. É isso aqui que vai dar esse valor, né? 100% é 100 dividido por 100 e 9,2% é 9,2 dividido por 100. Então, quando você soma isso aqui, vai ficar 1 mais 0,092. Quando você soma, vai dar 1,092. É isso aqui que eu estou chamando a atenção, que era bom saber fazer de forma mais automática, sem passar por todo esse processo, mas se precisar, é esse o caminho aqui para a gente achar esses valores decimais. Então, o que aconteceu? No primeiro mês ele teve um ajuste de 4%, ou seja, eu peguei o valor que eu tinha lá e multipliquei por 1,04, é assim que se ajusta 4%. O segundo mês eu não sei, mas o fato é que quando eu peguei o reajuste do segundo mês e multipliquei por esse aqui do primeiro mês, ele ficou dessa forma, ele ficou 9,2% maior. Então aqui a gente calcula o x. O x, então, vai ser igual a 1,092 dividido por 1,04. Ou esse x vai ficar igual a 1,05. Bom, então quanto foi reajustado no segundo mês? Então percebe que 1,05, se você pensar em termos decimais, é 105%. E significa que no segundo mês ajustou 5%, ou seja, a taxa de ajuste do segundo mês, no segundo mês, foi de 5%. Então, no primeiro mês, a capitalização foi em 4%, no segundo mês foi 5%, e no total, nos 2 meses, teve um ajuste de 9,2% ao todo. Bom, então essa é a matéria da aula de hoje, porcentagem. Vou colocar uma lista lá. Eu estou colocando no início das listas vídeos extras que tem na internet com conteúdos específicos que podem ser de suporte, né? Caso fique alguma dúvida e tal, os vídeos também podem ajudar nesse sentido. Não são vídeos que eu faço, é vídeos que eu estou selecionando no YouTube. Então, quem tiver dúvida nesse conteúdo, talvez vale a pena ver os vídeos iniciais lá da lista e coloco alguns exercícios sobre esse conteúdo e na próxima aula a gente continua.